Capítulo 12. A cruz em relação aos relacionamentos, ao nosso eu e nossos bens. Muitos querem autoridade sem cruz, cristianismo sem renúncia, glória sem perda, mas o mesmo caminho trilhado por Jesus deve ser seguido por você, o caminho da cruz. A cruz é o lugar onde Satanás é derrotado e a inimizade e a carne destruídos. Jesus mostra-nos o caminho e é lá que se vence completamente, definitivamente. Esta é a razão de muitos problemas não resolvidos dentro das igrejas. A questão não é aconselhamento. A pessoa sabe o que precisa fazer, mas não faz. Ou porque não tem força, ou porque não tem vontade, ou porque não tem decisão. Assim, a única maneira de resolver as coisas é ir com todas as suas desgraças, fracassos e loucuras para a cruz. Somente lá, a equação do dilema humano pode ser finalmente resolvida. Por isso, com todo amor eu te digo, não perca mais tempo. Morra logo, morra rápido, morra em paz. Perder mais tempo com seus dilemas insolúveis é prolongar as crises, a dor, frustrações e sofrimento. É inútil. Às vezes, o casal precisa morrer. A esposa e o esposo precisam morrer para conseguir viver em paz. Normalmente, o que queremos fazer é domesticar a carne. Mas Deus desistiu de trabalhar com a carne desde o Éden. Meu espírito não operará para sempre no homem, porque este é carnal. Gênesis 6:3. Nós queremos reciclar a carne, queremos dar uma melhorada nela, mas carne não presta. É preciso morrer logo, ir logo para a cruz. Só então haverá harmonia, paz, convergência, solução, quebrantamento. Muitos querem driblar a carne e domesticá-la. Contudo, é na cruz que Satanás e a carne são vencidos. Em Lucas 14:25, Jesus propõe o padrão para a vida cristã, para o discipulado, para aqueles que querem segui-lo. Existem 3 áreas da nossa vida que são afetadas por aquilo que Jesus disse. Nos versos 25 ao 27 e depois do 33 está escrito: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus dividiu a vida em 3 grandes fronteiras. A primeira são os relacionamentos: pai, mãe, irmãos e amigos. A cruz precisa tocar nossos relacionamentos. Nosso desejo em relação às demais pessoas é desfrutar delas, ser aceitos, aprovados, respeitados e amados por elas. Daí vem toda fonte de tristeza, ciúme, inveja, disputa, competição, quando isso é frustrado e não é correspondido. Se você não é tratado pela cruz, seus relacionamentos vão ser problemáticos, de alguma forma vão ser afetados. Você vai tentar mudar as pessoas próximas, vai fazer chantagem e se lançar a mais repugnante manipulação. Vai usar de pressão de toda ordem para levar as pessoas aonde deseja que elas vão. Sabe como isso acaba? Na maior desilusão, relacionamentos quebrados, gente amada que se afasta, ódio, rejeição e distância. Uma desgraça completa. Se queremos entrar no descanso de Deus, todos os nossos relacionamentos precisam ser regidos pela cruz. Nós precisamos morrer. Quem tem mais luz, morre primeiro. Quem tem mais revelação do Senhor deve ceder primeiro. Quem cede primeiro é quem tem mais luz. O carnal é o último a ceder, a dar o braço a torcer. É o último a se humilhar e a pedir perdão. Eu te pergunto, querido irmão, no seu dia a dia, quem cede primeiro em suas amizades, liderança, casamento? Mesmo sendo líder, há situações nas quais precisamos ceder para que, em segundo momento, as pessoas caiam em si e somente assim possamos ensiná-las. Quando tomamos a cruz, devemos esquecer a opinião das pessoas a nosso respeito. Sem a cruz, você não é livre. Sem a cruz, você é dependente o tempo todo dos elogios e da aprovação das pessoas. Ou então você é bloqueado pela censura, pela crítica, pela desaprovação. Só é realmente livre do homem, livre para cumprir a vontade de Deus,
não interessando as críticas dos pais, a desaprovação da família, a zombaria de amigos, quem morreu na cruz. Somente morto não reclama ao ser qualificado e chamado de louco, fanático ou tolo. Precisamos ser livres de todos para servir a todos, livres da expectativa de retribuição, lucro e vantagem. Precisamos deixar a cruz ser aplicada em todos os nossos relacionamentos, a fim de não vivermos mais uma paranoia, a fim de não comprometer o nosso fluir em servir perfeitamente a Deus no Espírito. Além dos relacionamentos, a cruz trata com o nosso eu. Como já dissemos, tomar a cruz é tomar a vontade de Deus em detrimento do nosso próprio ego. Jesus disse: se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Assim, mesmo quando as circunstâncias forem muito desagradáveis ao seu ego, a pergunta crucial a ser feita é: qual a vontade absoluta de Deus nisso? Sem medo de errar, eu te digo que você vá para a cruz. Pode ser desagradável, horrível, humilhante e difícil, pois ninguém vai morrer fazendo festa. Não vemos festa no Getsêmani, não vemos festa no Calvário. Morrer nunca é a explosão da empolgação e alegria. Isso virá depois como prêmio, a glória virá depois. Assim, a cruz é abrir mão dos direitos mais legítimos, assumindo o mais terrível desconforto. A questão não é quem tem razão na disputa, quem tem direito. A questão é: Deus deseja moldar e trabalhar em seu caráter, formando a beleza maravilhosa de Jesus Cristo. Isso tem níveis e diferentes profundidades. A Bíblia diz que Deus nos leva de fé em fé, de glória em glória, mas essa medida ascendente depende de uma medida invisível, de cruz em cruz, de renúncia em renúncia. Às vezes, a cruz deverá ser aplicada em situações muito sutis que têm a ver com você e Deus. A cruz não está relacionada a ter um bom salário, um bom carro, uma boa casa, uma vida estável, mas a manter a dependência, a permanecer servindo, perdoando, mantendo a simplicidade, mantendo a pureza, restringindo certas coisas do coração, decidindo servir. Portanto, ao tocar o ego, a cruz o conduz a abrir mão de direitos legítimos, reconhecimentos e oportunidades legítimas. O Espírito Santo, ao nos conduzir à cruz lá no íntimo, nos fará saber que certas coisas afetarão a nossa vida com Deus e a nossa frutificação. Para manter a pureza, devemos nos restringir. Para manter a simplicidade, devemos renunciar, abrindo mão de coisas que me são lícitas, mas como Paulo diz, não convém. Esse é o nível mais profundo de cruz. Várias vezes, Satanás ofereceu a Jesus poder sem a cruz. Muitas vezes, temos decidido descer da cruz e temos perdido poder e visto a autoridade de Deus em nossas vidas diminuir sua influência e impacto. Sempre que isso acontecer, lembre-se, foi porque você evitou o caminho da cruz. Descer da cruz aponta para qualquer atitude em que você decide salvar o seu eu. Vou me preservar. Vou me defender, não vou entrar nisso, não vou entrar na dor, na perda, no sofrimento, na renúncia, vou me guardar. Todas as vezes que você faz isso, você está salvando o seu eu. Descer da cruz é tomar o caminho fácil, entrar por atalhos para conquistar coisas espirituais de uma forma mais barata, fácil, rápida e, por tudo isso, inútil. O que adianta ter um belo templo com 10.000 membros e nos iludirmos de que aquilo é a igreja no sentido mais belo do Novo Testamento, quando sabemos que a qualidade daquele povo pode ser palha, feno e madeira? Não se trata do tamanho da igreja, não é essa a questão. Trata do que é servido e do que o povo se serve em termos de conteúdo e mensagem biblicamente falando. Recusamos a cruz para defender, desculpar, proteger, reivindicar, salvar o nosso ego. Fazemos isso também ao nos encher de autopiedade. Eu merecia mais, ninguém me entende. Essa igreja é muito dura, os líderes não investem em mim. Esse ministério não me merece. Esquecemos que a cruz é individual e não pode ser dada a outro. A cruz é sua, não do seu vizinho. Em nossos relacionamentos e em nosso ego, ela precisa ser tomada individualmente. Senão, nunca conseguiremos enxergar que nós é que precisamos do efeito da cruz para que haja transformação.
Finalmente, a cruz toca os nossos bens. Onde está o seu coração? Em seu carro? No seu dinheiro? No que você economizou ao longo da sua vida profissional ou ministerial? Devemos abrir mão não só de nós mesmos, mas também dos nossos próprios bens. Há pessoas que, se seu carro for arranhado ou roubado, ficam desnorteadas. O carro é a extensão do seu ego. A casa e os muitos bens materiais são uma extensão do seu ego. O dinheiro é a extensão do seu ego. Quando algo acontece com seus bens, a traça, a ferrugem, os ladrões a causar prejuízos facilmente se deprimem. Por quê? Porque o seu tesouro é o dinheiro e não a vontade perfeita do Senhor. Não que ter bens, como disse, seja errado. É o apego a tudo isso, porque há pessoas que, mesmo com o pouco que têm, se apegam ferrenhamente a isso. Sem renúncia e morte, o cristianismo perde todo o sentido. Não existe cristianismo sem cruz, apenas religião vazia, tradições frias e rituais sem significado algum. Seus bens também são tratados pela cruz? Devo dizer que alguém crucificado é alguém generoso. Não é alguém que dissipa os bens de maneira tola e irresponsável, mas administra com sabedoria e exerce bondade, misericórdia e generosidade entre os irmãos. Alguém sábio normalmente tem reservas e sempre tem para dar, ofertar e atender outros em momentos de escassez e desgraça. Em casa, com os filhos, com a igreja, com a obra, com os colegas, sua prosperidade é abundante, sábia e nunca avarenta. A cruz, portanto, não toca apenas a si mesmo e os relacionamentos. Ela afeta tudo o que esse crente espiritual possui. Podemos dizer finalmente que a genuína prosperidade é concedida por Deus e confiada aos santos para uma sábia administração, como despenseiros de algo que pertence a Deus. Ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Aleluia.